Esterilidade é o tema da nossa conversa de hoje. Sim, esterilidade física, esterilidade às vezes intelectual, esterilidade financeira. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Existe um texto na Bíblia que eu gosto demais. Na verdade, a Bíblia fala muito sobre esterilidade. Não é um assunto tão incomum na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, né? Existem várias histórias de esterilidade. Mas eu vou conversar sobre uma que a gente pouco ouve falar. Lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 21, a Bíblia fala um texto muito interessante, né? A Bíblia fala assim, Isaac orou por sua esposa, que era estéril. O Senhor ouviu essa oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. E nesse texto nós podemos aprender três coisas muito importantes sobre esterilidade, né? Isaac orou por sua esposa. A oração precisa ser algo muito recorrente na nossa vida. Mas sabe, Isaac não orou apenas por orar. Na verdade, Isaac conhecia a sua história. Sara e Abraão, seus pais, eram praticamente estéreis. Na verdade, Sara era estéril, ela nunca engravidou de maneira, vamos dizer assim, natural, né? Não natural no sentido de que foi artificial, não. Mas Sara engravidou de uma maneira muito milagrosa. Quando o Senhor disse que ela teria um filho, né? Sara tinha por volta de quase 80 anos, né? E quando ela teve Isaac, ela tinha mais de 90 anos. E eu não posso dizer que isso é uma gravidez natural. Na verdade, isso é uma gravidez sobrenatural. E quando Deus traz esse texto, né, que Isaac orou por sua esposa, isso nos traz um alerta. Quantos de nós estamos orando por úteros estéreis? Sabe? Quantos de nós estamos orando sabendo que Deus pode trazer à nossa vida algo que pra gente é impossível? Como eu disse anteriormente, Isaac não orou de maneira aleatória, não. Ele sabia que ele era fruto de algo milagroso e que o mesmo Deus de seus pais poderia responder a sua oração. Sabe, eu não sei se você hoje está passando por um período assim, se você deseja engravidar, sabe? Ou se a sua esterilidade não é física, mas é uma esterilidade emocional em que você se sente tão incapaz de produzir qualquer coisa. Ou a sua esterilidade é financeira, sabe? Parece que tudo que você começa não tem sucesso, sabe? Você olha ao seu redor e parece que tudo se tornou um deserto. Deus está te chamando hoje para orar. E eu quero trazer um alerta especial para você, homem. Você não sabe, né? Ou talvez não descobriu, ou talvez é hoje o tempo que Deus está falando. Pare para orar. Eu não sei qual o tipo de esterilidade pelo qual você está passando. Se é uma esterilidade realmente física, você deseja ter filhos com a sua esposa, ou se é uma esterilidade emocional, sabe? Onde sua mente, sabe? As suas emoções não estão tão improdutivas. Ou é uma esterilidade material, sabe? Onde financeiramente, intelectualmente, você se sente tão improdutivo. Hoje Deus está chamando você para orar, seja homem, seja mulher. E nesse texto, né? Continuando, a Bíblia fala assim, e o Senhor ouviu a sua oração. Para que cessemos a esterilidade, nós precisamos de oração e nós precisamos de um Deus que ouça a nossa oração. E talvez esse relacionamento, sabe, entre o filho e o pai, entre o Criador e a criatura, entre o Deus e o súdito precisa existir. Deus hoje quer ouvir a sua oração, mas como Ele vai ouvir se você não orar, sabe? E às vezes a gente se perde um pouco, sabe? Tenta métodos, sabe? Vai primeiro no médico, faz tantas coisas e não tem problema nenhum de fazer isso, não é errado, sabe? Mas será que a gente já orou ao Deus Todo-Poderoso? Aquele que cria, sabe? Aquele que fala lá no Salmo 139, sabe? Pois o Senhor me teceste no ventre da minha mãe, aquele que faz cada célula se unir, cada órgão se produzir, se reproduzir. Esse ainda é o mesmo Deus. E Rebeca, sua esposa, engravidou. Sabe,
Para que a esterilidade acabe, é preciso oração, é preciso um Deus, mas é preciso de um útero para poder abrigar esta gestação, essa produção. Será que nós estamos preparados para sermos esse útero fértil? E às vezes a gente se desespera, sabe? Quantas vezes eu vejo pessoas, sabe, Fabi, eu quero engravidar, eu quero fazer isso, Fabi, eu tenho faculdade, eu tenho isso, mas eu não consigo um emprego, Fabi, eu tenho tantas ideias, mas eu não sei como colocar em prática, Fabi, meu ministério está estéril, sabe? Eu tento alguma coisa, mas parece que ele não cresce, não flui. Mas será que esse útero está saudável, está preparado para receber o que Deus vai fazer? Na verdade, recentemente eu li um livro que dizia assim: o útero estéril é um palco perfeito para a glória de Deus. E a Bíblia fala muito disso. Eu não sei se você se lembra de algumas histórias da Bíblia, sabe? Ana era uma mulher estéril. E quando ela engravidou, sabe, daquele útero estéril, surgiu um dos melhores juízes do povo de Israel, Samuel, seu filho. Um homem santo, sabe? Que mesmo no meio de uma geração corrompida, se tornou um grande líder espiritual. Isabel, lembra de Isabel? A mãe de João Batista, ela também tinha um útero estéril. E olha só o que aconteceu. A Bíblia fala que nenhum nascido de mulher era como João Batista. Ele era considerado como um novo Elias, ele era um grande anunciador do Evangelho. E tem muitas outras, sabe? A mãe de Sansão, e a própria Sara, né? Como eu já falei. Então, o que eu quero falar? O que eu volto a repetir? O útero estéril é um palco perfeito para a glória de Deus. Hoje, eu sempre converso muito com líderes, com pastores, com esposa de pastor, ou com qualquer tipo de liderança. Eu acho que é as pessoas que eu comunico bem. Eu não sei se é porque eu estou vivendo essa fase da minha vida. E por muitas vezes nós nos sentimos assim, cara, parece que não dá certo, parece que as coisas não estão fluindo do jeito que eu queria, parece que a esterilidade está ali. E hoje Deus está falando, o útero estéril é um palco perfeito para a glória de Deus. A esterilidade não é o fim. Sabe? E uma das coisas que Deus hoje está falando pra gente entender, quando Deus ouve a oração de Isaac, Ele quer dizer: você sozinho não consegue produzir nada. Eu sou aquele que faço produzir todas as coisas. Sou eu que faço, sou eu que aconteço, sou eu que coloco no seu coração o desejo. Então hoje Deus está te falando, não é sobre você. Não é sobre as suas ideias, não é sobre o seu talento, não é sobre a sua saúde, não é sobre a sua virilidade, nada é sobre você. É tudo sobre um Deus todo-poderoso. No caso de Ana, a Bíblia diz que Deus a havia deixado estéril. Hoje eu te pergunto, sabe, o que tem te deixado estéril? Qual o processo pelo qual eu e você precisamos passar para que a esterilidade não faça mais parte da nossa vida? Sabe, será que é reconhecer que nós mesmos não podemos produzir nada? Será que o seu ministério não precisa que você reconheça que sem ele, você e eu não podemos fazer nada? Então, para você, minha amiga, meu amigo, esterilidade não precisa fazer parte da nossa vida. E mesmo, sabe, que demore, mesmo que você não entenda, mesmo que doa, passar por processos faz parte. Ana, né, teve que passar pelo processo da dor, teve que passar pela humilhação da sua rival, mas quando Deus virou o seu rosto para ela e atendeu o seu pedido, ela se tornou a mãe de um dos maiores líderes da história de Israel. Então, para você e para mim, esterilidade não é o nosso fim. Saiba, vamos reconhecer que sem Deus nós não produzimos nada. E tudo que produzimos precisa ser por Ele e para a honra e glória dele. Vamos juntos vencer a esterilidade.